Eu saudá-los com a paz do Senhor. João capítulo 10. João capítulo 10. João 10. Encontre, por favor, o verso de número 27. João capítulo 10, verso de número 27. Quando nós pudermos ler, você diz amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Que a bênção de Deus te alcance também. João capítulo 10, verso de número 27. Vamos ler juntos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. De novo, 1, 2, 3. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Diz amém. Agora vira para alguém e pergunta: você é ovelha? Não? Você é ovelha? A Bíblia nos chama de ovelha do Senhor. Vamos se sentar aí, né, irmão? Para não constranger vocês. Glória a Deus. Queridos, nós lemos um verso que está no capítulo 10 desse evangelho. Eu começo fazendo perguntas, porque na verdade já comecei lendo a Bíblia, fazendo perguntas. Qual voz você está ouvindo? Qual voz você está ouvindo? Nós precisamos discernir entre a voz de Deus e as outras vozes. A pergunta de novo é: qual voz você está ouvindo? O texto lido, registrado nesse versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Nem sempre a gente vai ver quem está falando, mas ele diz que pelo tom da voz, as suas ovelhas a ouvem e ela o segue. Nós vivemos cercados de tantas vozes, como redes sociais, notícias ruins, opiniões alheias e tantas, emoções, pensamentos. Só que no meio dessas vozes, no meio do barulho dessas vozes, a pergunta que surge é: qual voz você está ouvindo?
Você está ouvindo as vozes da rede social? Você está ouvindo as vozes das opiniões? Você está ouvindo as vozes das notícias? Ou as emoções, os pensamentos? Qual voz você está ouvindo? A voz de Deus? Ou a voz da carne? Ou a voz do medo? Ou a voz do mundo? Ou a voz do Espírito Santo que ecoa dentro da nossa alma? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Porque é muito fácil a gente ouvir as vozes que gritam até mais alto do que a voz de Deus. Mas a questão aqui hoje é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Nós precisamos discernir qual é a voz que nós estamos ouvindo. E discernindo a voz, nós seguiremos a voz que nós achamos viável seguir. Um pastor de ovelha, a ovelha não precisa vê-lo. Ele bate o cajado sobre a pedra, a ovelha ouve, ele chama, a ovelha entende que o pastor está chamando. Ela não precisa ver, mas ela segue a direção da voz. Porque nós temos ou somos tendenciosos a seguir aquilo que vemos e aquilo que ouvimos. E muitas das vezes nós não seguimos a voz que ecoa pelas escrituras que nós lemos todos os dias. Jesus é enfático, porque naquele tempo haveria muitos pastores. Naquele tempo, cada pessoa seguia quem eles bem queria. Mas Jesus olhou e disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Naquele tempo tinha as notícias, tinha. Naquele tempo tinha as fofocas, tinha. Naquele tempo tinha as opiniões, tinham. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas não vai pelas opiniões. As minhas ovelhas não vai por aquilo que o povo está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e aonde eu vou, elas vão. Aonde eu estou, ela está. A pergunta de novo é: você é ovelha? Qual é a voz que estamos ouvindo? Nós vamos aprender hoje a discernir a voz e escolher bem quem nós vamos seguir. Em primeiro lugar, eu quero ser objetivo. A voz de Deus, ela traz vida e direção. A voz de Deus, ela traz vida e direção. Quem ouve a voz de Deus, vive e tem direção ou direcionamento.
Uma pessoa que não ouve a voz de Deus é uma pessoa que não tem vida. É uma pessoa que não tem direção. A pessoa que ouve a voz de Deus, ela tem vida e ela tem direção. Deus fala para Abrão, e Abrão não conhecia Deus. Deus fala somente com a sua voz e não aparece para Abraão ou Abrão, que Abraão é mais tarde. E Deus disse: sai da tua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não viu Deus, mas ele ouviu a voz de Deus. Abraão está avançado de idade, mas ele ouve a voz de Deus. Abraão tem vida e direção, porque quem ouve a voz de Deus tem vida e também tem direção. Pastor, mas não tem nada a ver Abraão com vida e direção? Então vamos embora para a Bíblia. Quem ouve a voz de Deus tem vida e direção. Eli não quis ouvir a voz de Deus, não teve vida e nem direção. Ofni e Finéias não ouviu a voz de Deus, não teve vida e nem direção. Nadab e Abiú não ouviu a voz de Deus, não teve vida e nem direção, porque Deus os matou. Sabe por quê? Porque eles decidiram não ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus tem vida. Quem ouve a voz de Deus tem vida. E eu vou ficar aqui. Quem ouve a voz de Deus, tem gente morrendo prematuramente porque não ouve a voz de Deus. Tem ministério morrendo prematuramente porque não ouve a voz de Deus. Mas está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vou perguntar de novo: você é ovelha? Você é ovelha? Ou você é apenas um bode no meio das ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Me ajuda a pregar de novo. Pergunta para alguém: tu é ovelha? Quem ouve a voz de Deus tem vida. Você tem vida? Ou você está só existindo? Porque tem gente que não tem vida, só existe. Mas quem ouve a voz de Deus não existe, vive. Tem crente, tem ministério só existindo. Se tirar o ministério, acabou. Se tirar ele do cartaz, acabou. Se tirar ele do grupo, acabou. Se tirar ele de tocar, acabou. É porque existe. Mas agora quem ouve a voz de Deus não existe. Vive, 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 vive. Deixa eu ver se você está vivendo ou se você está existindo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Só aqueles que estão vivendo porque ouve a palavra, levanta a mão direita. Recebe vida nesta manhã. Você não vai apenas existir,
mas você vai viver, porque quem ouve a palavra vive. Quem ouve a voz de Deus vive. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus fala. E como, pastor? Deus fala pela palavra. E tem gente que vai embora na hora da palavra. Deus fala pela palavra. E tem crente que não gosta da palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Ouve a palavra. Eu quero que Deus me dê um sinal do céu. Toma, palavra. Eu quero que Deus fale ao meu coração. Tome, palavra. Eu quero que Deus use a profeta. Então toma, palavra. Eu quero que Deus faça alguma coisa nova. Toma, palavra. Deus fala pela palavra. Não, pastor, é que eu queria ouvir assim a voz de Deus assim de forma nítida e alta. É só ler a Bíblia de voz alta, meu filho. Não, é que eu queria assim. Eu queria assim uma voz silenciosa. É só ler cochichando, silencioso. Ouvir a voz de Deus você ouve de qualquer jeito, ou alto ou baixo. Mas Ele ainda fala pela sua palavra. Ele é o Deus que se revela e fala por meio da palavra. E quando Ele não fala por meio da palavra, Ele se manifesta de alguma forma, que seja na sarça, que seja com sinais, que seja com prodígio, que seja com maravilha. Mas Ele não deixa de falar. Ele sempre fala com aqueles que querem ouvir a sua voz. As ovelhas dele ouvem a sua voz. Deus fala pelo Espírito Santo. Deus fala pelas circunstâncias. Deus fala pela paz. A sua voz é suave. A sua voz é firme. A sua voz é mansa. A sua voz é verdadeira. A sua voz é real. Tem gente que não entende, mas deixa pra lá. A sua voz é suave. A sua voz é firme. Não, ele não gagueja quando vai falar. A voz dele é firme. Ele não volta atrás com a sua palavra. Quando ele fala, está falado. Se ele falou que vai abençoar, ele vai. Se ele falou que vai punir, ele vai. Se ele falou que vai dar vitória, ele dá vitória. Mas ele fala. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Levanta a mão. Quantos querem ouvir a voz de Deus nesta manhã? Levante a mão e abre a boca e diz: fala, Deus. Ele está falando, é só abrir os ouvidos. Uma perguntinha. Você tem separado tempo para ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir Deus, mas não tem tempo. Ah não, que o meu dia é corrido demais. Ô pessoa da terceira trindade. Se Deus do que é Deus tem tempo para parar e te ouvir, você quer ouvir Deus? Tenha tempo para Ele. Quer ouvir Deus? Tira tempo para ouvir. Se assenta num lugar e fica quieto sem falar nada, pelo menos.
Sabe qual é o mal nosso? Que a gente quer ouvir Deus, a gente dobra o joelho, ora 30, 40 minutos. Amém. Tchauzinho. E quer ouvir Deus. Se só você fala e Deus não pode falar, porque você não deixa. Porque as suas prioridades são mais importantes do que ouvir a voz de Deus. Porque se ouvir a voz de Deus fosse importante para nós que somos ovelha, a gente parava de falar e falava, ficava calado. Fala, Deus, se o Senhor quiser. Deus não é mal educado e sem educação. Ele fala. E quer ver como é que é lindo? E é também até estranho. A gente ora, e eu quero ouvir a voz de Deus. Aí Deus não falou nada. A gente vai lá e tira uma palavra. E hoje estará comigo no meu sangue de Jesus tem poder. Não, essa aqui não. Eis que iniquidade. Não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não, Deus. Não, isso aí não. Portanto, profetiza. Aí, Deus. Aleluia. Quando ataca, come no nosso lombo, abrindo a Bíblia, pedindo alguma coisa, a gente, não, isso aí não. Agora, quando você abre numa coisinha que é legal, pedi, dá assim, eu vou pedir mais, eu vou até orar mais um cadinho aqui, ó, me dá isso, me dá. Agora, quando você abre lá em Mateus 3, arrependei-vos. Não, Deus, eu já arrependi essa semana, então hoje não gasta não. Só que ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E olha para mim, nem sempre a voz vai falar o que agrada a gente. Porque a ovelha às vezes quer ouvir o quê? Aquilo que enche o seu ego. Mas nem sempre a voz vai falar aquilo que agrada a gente. Você já percebeu? Tem aquele dia que você vem para a igreja e diz, eu vou sair de lá hoje voando. Aí ele vai lá e corta a sua asa. Aquele dia que você vem para a igreja achando que vai quebrar tudo. Aí ele vai lá e te quebra. Aí você fala, a minha expectativa era outra. Ele fala, mas a minha também era outra. Te pegar. Te amassar. E mostrar que você precisa estar no meu caminho, seguindo a minha voz. Olha para mim. Será que temos tirado tempo para ouvir a voz de Deus? Ou só estamos ouvindo os ruídos? Porque ruído, irmão, em todo lugar tem ruído. E tem muita gente indo pelos ruídos. Nós não temos que ir pelos ruídos, nós temos que ir pelo tom da voz. Eu não sei aonde a voz está, mas eu vou seguir de onde ela veio. E a voz que nós seguimos não é a voz alheia, não é a voz das pessoas. Nós seguimos a voz das Escrituras. Não, você não entendeu. Eu vou ser mais claro. Nós não seguimos a voz do Facebook. Nós não seguimos a voz do Insta. Nós não seguimos a voz do Twitter. Nós não seguimos a voz dos críticos. Nós não seguimos a voz de homens e mulheres. Nós seguimos a voz das Escrituras. Conhecereis a verdade vos liberta. Em verdade vos digo,
que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Na verdade, eu vos digo, é necessário nascer de novo. É a voz. É a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Nós precisamos, sabe de quê? De um botãozinho. Nós precisamos de quê? Um botãozinho de liga e desliga. Precisamos desligar das distrações desse mundo e abrirmos espaço somente para Ele falar. Está na hora de você pegar a chave geral e tá. Fica no escuro, mas segue a voz. Segue a voz. Sai do YouTube, sai do Twitter, sai do Insta, sai do TikTok, sai do Kawaii e vai ouvir a voz de Deus. Porque isso são só misérias que traz desgraça a cada dia, e nós estamos ficando presos nessas desgraças, esquecendo de ouvir a verdadeira voz que nos guia e que nos dá vida. Eu quero profetizar que se você ouvir a voz de Deus nesta manhã, você vai viver mais, os seus dias serão prolongados sobre a face da terra, e você terá a direção de Deus. Desliga hoje esse botãozinho aí. Desligue-se das distrações e abre espaço para Deus falar. Pela fé, dá um blackout aí, vai. Pela fé, dá um desligue aí. Dá um desligue das coisas. Eu sei que você está preocupado para chegar em casa. Dá um desligue de casa e agora fecha seus olhos e começa a abrir a boquinha e dá glória para Ele. Dá um blackout, desliga da terra. Dá um apagão das coisas dessa vida e começa a ficar ligado no trono da graça, porque enquanto você vai adorando, enquanto você desliga da terra, você dá conexão aos céus. Então liga no céu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo, a voz da carne te afasta de Deus, me afasta de Deus. Romanos capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando Eva no jardim ouve a voz da serpente, não a voz de Deus, gerou morte, perderam a direção. Mas quando Jesus ouviu a voz do Pai, trouxe vida e direção. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. E vida eterna. Quem ouve a voz de Deus tem vida eterna. A carne sussurra desejos egoístas. Irmão, o que tem de gente egoísta nessa vida? Bota no silencioso. A carne grita.
A carne sussurra de desejos egoístas, prazeres imediatos, justificativas para o pecado. Pecou, arruma justificativa. É que a carne é fraca. Mas você esqueceu de uma outra palavrinha que está escrita. Mas o Espírito é forte. A carne é fraca para quem anda na inclinação da carne. A carne grita, a carne salta, a carne pula para quem não tem vida de oração e consagração e leitura da palavra. Mas quando você tem oração, quando você tem leitura bíblica, quando você tem congregação, quando você tem a vontade de adorar o Senhor, a carne ela começa a murchar, a carne começa a queimar, e aí a carne já não tem mais legalidade, porque quem fortalece é o Espírito, o Espírito triunfa sobre a carne, porque se você alimenta a carne vai ficar forte, mas se você deixa a carne sem alimento, é a mesma coisa de você pegar um pitbull. Você sabe que o pitbull é muito bravo e come muito, só o tamanho da boca dele. Deixa esse pitbull uma semana sem comer nada. Gordinho, uma semana ele definha. Assim é você. Uma semana de consagração. Uma semana de campanha de santificação. Quero ver se o palavrão vai sair. Eu quero ver se esse... Ai, Jesus. Eu quero ver se esse pecado vai ficar. Porque quem se consagra ao pecado não fica. O pecado tem que dar abertura para a santidade. A carne grita. E muitos de nós damos justificativa para o pecado. Eu sou fraco, pastor. Não, é que eu não suportei. É claro que você não ora e nem lê a Bíblia. Jesus no Getsemane olhou para os discípulos e disse assim: vamos ali orar comigo uma hora? Fica aqui que eu vou ali orar. Aí vocês oram aí em trio, né? Eu oro sozinho, vocês oram em trio. Jesus foi, orou uma hora, eles dormiram. Jesus voltou, acordou. Orai para que não entreis em tentação. Vou lhe orar mais uma hora. Orou mais uma hora, 2 horas de oração. Voltou de novo, está roncando. Olha um cavalo, velho. Jesus voltou, eles estão dormindo de novo. Não podeis vigiar comigo nem uma hora. Na verdade ele orou 3. E ele está dizendo só uma. Aí ele disse: os discípulos, vamos orar. Jesus falou: agora não é hora de orar. Agora é hora de se levantar, porque o traidor se aproxima. Quando o traidor chegou e deu um beijo, os soldados amarraram Jesus. O Pedrão, que não orou a noite toda, arrancou da espada e pá na orelha. Era para cortar o pescoço, só cortou a orelha. Quem não ora cai em tentação. O Pedrão começou o declínio. Começou cortando a cabeça, querendo cortar a cabeça. Está cheio de crente assim. Só não corta a dele, mas dos outros ele quer cortar.
O Pedrão corta a orelha do mal, mas na verdade era a cabeça que ele queria arrancar. Jesus pegou a orelha caída, colou a orelha e foi preso. E o Pedrão fugiu. Foi seguindo de longe, porque todo caba que não ora é covarde, só segue de longe. Só canta de longe, só prega de longe, só ora de longe. Nunca vai para perto. Chega no pátio, lá tem uma fogueira, o Pedrão senta lá, porque tem alguém que é amigo de João, e João está lá e o Pedrão está sentado. Alguém tipo assim, você parece com ele? O Pedrão diz, eu? Pareço não. Ou seja, começou no jardim, porque não orou. Começou seguindo de longe, chegou no pátio, assentou na rodinha, que escarnece. Olha para você ver o declínio. Começa primeiro com um corte na orelha. Depois seguindo de longe. Olha, para não ser... Foi no pátio, sentou na rodinha. Alguém olhou e disse assim, você é um deles. Ele disse, eu? Sou não. Passou o tempo, chegou outra criada e diz assim, você fala como ele. Ele disse, eu? Falo não. Aí só que Jesus havia lançado uma profecia. Antes que o galo cante 3 vezes você me nega. 2 já passou. Aí o Pedrão está sentado. De boa. Alguém olha para ele e fala, você veste como ele. Eu te vi andando com ele. Ele disse, eu? Só que Jesus estava preso no pátio. Jesus só dá uma olhadinha e diz, não falei para você? Ele não fala nada, porque ele já tinha falado. Antes da troca de turno dos soldados, você vai me negar 3 vezes. Não nego não, eu vou até para a morte contigo, mas não te nego. Jesus falou, e eu sei com o que eu estou falando. Eu estou falando é com ovelha. Ovelha também sente vontade de deixar o aprisco. Ovelha também sente vontade de largar o pastor. Eu estou falando com ovelha quando Pedro nega, o soldado troca de turno, Jesus dá uma olhadinha para Pedro, o Pedrão sai correndo, chorando e lamentando. E começa o desespero de Pedro. O choro amargo do arrependimento. Diferente do Judas, que viu que quando a casa caiu para Jesus, o Judas diz, caiu a casa, e eu pequei contra sangue inocente, jogou as moedas, pegou a corda e se enforcou. O Pedrão disse, neguei, acabou. Mas no 3º dia, a mesma voz que disse, tu me negarás 3 vezes, a mesma voz olhou para Pedro e disse, tu me amas? Tu me amas? Você me negou, mas eu te faço uma pergunta, você me ama? Em outras palavras, Senhor, era da boca para fora, tu sabe que eu te amo. Foi só um momento de deslize, porque não orei, mas tu sabes que eu te amo. Vem a pergunta restauradora
Tu me ama como estes, porque o único que negou foi Pedro. E ele disse: tu sabes que eu te amo. Foi constrangido. Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Pedro se entristeceu e Jesus disse: agora que ele vai ser curado e restaurado, porque ele está ouvindo a minha voz. Discipline seu coração para ouvir a voz de Deus. Discipline sua mente e coração. Nem todo desejo vem de Deus. É que eu estou tendo um desejo e tal. Nem todo desejo é de Deus. Discipline sua mente. Discipline seu coração. Pergunte sempre: esta voz é a voz de Deus? Ou é a voz da carne? Essa voz me aproxima de Deus, ou ela está me afastando de Deus? Idolatria, eu sei que vocês sabem, mas é só uma pincelada. Na verdade, eu nunca prego o que vocês não sabem, eu prego sempre o que vocês já sabem, só fazendo vocês lembrar. Idolatria não é você apenas prostrar diante de uma imagem confeccionada. Idolatria é tudo aquilo que te rouba de Deus, te afasta de Deus. O seu trabalho pode ser uma idolatria na sua vida, se ele está te roubando do tempo de Deus. O seu ministério, se for mais precioso do que o seu tempo com Deus, é idolatria. A sua rede social está sendo mais importante do que Deus. Qual é a voz que estamos ouvindo? A voz do mundo é alta, mas é vazia. A voz do mundo está gritando aí, ó. Fulano caiu, pastor pecou, pastor roubou. Você já percebeu que ele só fala do pastor e não fala dos membros? O alvo é só o pastor. É só o pastor que erra? Não. Tem os liderados que erram e às vezes fica batido. Não, pastor, mas é porque o pastor está em evidência. Para Deus não importa quem está em evidência ou não. Errou, é errado mesmo, não tem nada a ver. Só que o mais importante para Deus é ouvir a sua voz. A voz do mundo é alta, mas é vazia. Fofoca não edifica ninguém. Tem muita gente, ai Jesus, lá vai eu de novo. Vai doer, mas o que dói cura. Tem muitos abutres da internet na igreja. Os abutres que só ficam esperando a carniça dos outros para se alimentar. Eles só se alimentam com a carniça de quem morreu, de quem pecou e de quem caiu. Eles não compartilham uma mensagem como essa. Você faz o cortezinho, compartilha. Ninguém compartilha. Mas agora deixa eu começar a descer o pau em alguém. Eu garanto para você que eu tinha mais de 1 milhão de seguidores. Porque o que alimenta os abutres são a desgraça dos outros.
Os escribas e fariseus, no capítulo 8 de João, pega a mulher no ato de adultério, leva para Jesus e diz assim: nós trouxemos para alimentar da carniça dela. Jesus diz: aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Não tem pecado, apedreja. Quem é você? Quem somos nós para apedrejar os outros? A voz do mundo é alta, mas é vazia. Romanos capítulo 12, 2, Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O mundo grita sucesso, fama, dinheiro, prazer sem limites. Porém, no fundo, ele oferece o vazio, mas a voz de Deus preenche cada lacuna. A voz de Deus preenche cada espaço. Salmo 29 diz que a voz de Deus é cheia de majestade. Quando ele fala, as cabras do deserto parem. Quando ele fala, porque a voz dele é poderosa, o cedro do Líbano quebra, os desertos de Cádiz tremem quando ele fala. Quando ele fala. Quando ele fala no Sinai, o monte treme, o povo diz: Moisés, fala Deus contigo e tu fala com nós. Quando Deus fala, o pecador se rende. Quando Deus fala, o fofoqueiro se rende. Quando Deus fala, a fama se rende. Quando Deus fala, os prazeres se rendem. Quando Deus fala, o crente se rende. Porque nós não queremos viver cheio de vazios. Nós queremos ser cheio da presença do Eterno. O mundo, a sua voz é alta, é vazia. Cuidado para não confundir popularidade com propósito. Tem muita gente preocupada com popularidade. Querem serem popular. Nós não precisamos de popularidade. Nós não podemos confundir propósito. Eu sou popular. Deus quer que você viva propósito e não popularidade. Tem muita gente querendo ser popular por aí. É a popularzinha da igreja. Chegou, marcou. O mundo grita, mas Deus fala no silêncio. O mundo grita, mas Deus fala no silêncio. 4, para nós terminar. A voz do medo, da dúvida, é paralisante. Quantos aqui que nunca tomou aquele choque que você ficou assim? Aquela notícia, bombástica, que você ficou de queixo caído, né? Sério? Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A voz do mundo
ou a voz do medo é paralisante. A voz da dúvida é paralisante. Lembra de Samaria cercada pelo exército assírio? O capitão olhou e disse para Eliseu que ninguém entrava e ninguém saía. Eliseu disse: amanhã uma medida de farinha vai estar no meio da cidade. Tu vai ver com teus olhos, porém você não come. Deus levanta 4 leprosos, que levanta e vai em destino a Samaria, e dizendo: se nós já estamos morrendo mesmo, se tiver de viver, viveremos, se tiver de morrer, morreremos. A Bíblia diz que os passos dos 4 leprosos eram como um exército. Os assírios ouviam e diz: o rei de Israel alugou tropas do Egito contra nós. 4 homens com pé na cova foram um instrumento para impactar uma nação. Os assírios largam o acampamento, ouro, prata, alimento. Eles comeram, beberam, pegaram prata, ouro, guardou. E depois alguém diz assim: não é bom que a gente fica comendo sozinho aqui. Vamos anunciar em Samaria o que aconteceu. Foi no portão da cidade e disse: tem comida no arraial. Tem comida no arraial. Tem comida no arraial. Alguém disse: não, isso é uma emboscada contra a gente. Anuncia no palácio do rei. O rei disse: manda alguém lá fiscalizar. Montaram nos cavalos e foram no arraial. Chegou no arraial, não tem nenhum assírio. O arraial está limpo, tem providência. A boa notícia chegou, a voz de Deus ecoou por meio de 4 leprosos. E alguém disse: tem providência, tem providência, tem providência. O capitão ficou na porta e a cidade ouviu: tem providência. Todo mundo com fome, há mais de 2 anos sem comer lá. A mãe matava o filho, comia esterco de galinha. E aí a Bíblia diz que ele está na porta para guardar, para ninguém sair em desespero. Só que a Bíblia diz que Eliseu disse que Deus colocaria uma medida. Ele ia ver, mas não ia comer. O povo atropelou. Não ouve a voz de Deus? Morre. Vou dizer de novo: não ouve a voz de Deus? Morre. Deus fala por meio do pastor, Deus fala por meio do marido, Deus fala por meio da mulher, Deus fala por meio dos filhos. Tem gente que não ouve. Deus tem os seus representantes. Você precisa lembrar: Deus não fala para te paralisar. Deus não fala para te paralisar. Deus fala para te fortalecer. E quando Deus fala, reage à voz da dúvida. Confie na palavra que Deus está falando. Deus está falando aos nossos corações nesta manhã. Deus fala no meio de tantas vozes. A questão é: qual é a voz que estamos ouvindo? É importante ouvir a voz do bom pastor. O bom pastor nos chama. Davi disse no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor.
O Senhor é o meu pastor. E ele, sendo pastor, ele faz o quê? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. 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 Sendo bom pastor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sendo bom pastor, ele chama pelo nome. Chamei pelo teu nome, e tu és meu. Deus não chama ninguém por apelido. Tem gente colocando apelido nas pessoas. Deus não te conhece pelo teu apelido, Deus te conhece pelo teu nome. Ele olha para Jeremias e diz: chamei-te pelo teu nome, Jeremias. Ainda antes que você fosse formado, eu já te conhecia. Deus olha para Abraão e diz: Abraão. Deus olha para Adão e disse: Adão. Deus olha para Jacó e disse: qual é o teu nome? Tu vai mentir para mim? Fala o teu nome, rapaz. Me ajuda a pregar, por favor? Diga para alguém: eu não tenho apelido. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Diga: eu não tenho apelido. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. E se você não sabe meu nome, prazer. Meu nome é Ezequias. Oh, ai, ai, ai. Deus não me conhece pelos meus apelidos. Deus me conhece pelo meu nome, porque Ele me chama pelo nome. Ele me chama, é muitas ovelhas, mas Ele chama cada ovelha pelo seu nome. Pelo seu nome, pelo seu nome, pelo seu nome. Ah, Jesus. Deixa eu ver quem é que tem um nome e é chamado por Ele. Deus te chama pelo teu nome. Deus te guia, Deus te protege, Deus te conduz à vida. Não permite que o barulho ao redor impeça você a ouvir a voz mais importante. É a voz de Deus. Maria, João, Caleb, José, Joana, sai desse lugar. Elias, Moisés, Levi, Zaqueu. Me ajuda, por favor. Diga para alguém: esquece meu apelido, que eu tenho um nome. Esquece meu apelido, que eu tenho um nome. Fala seu nome para essa pessoa. Fala seu nome para ela. Fala seu nome para ele ou para ela. Esquece o meu apelido, eu tenho um nome. Se você não sabia, fica sabendo agora. Porque Deus me chama pelo nome. Quem ouve a voz de Deus não se perde no barulho do mundo. Quem ouve a voz de Deus não se perde no barulho do mundo. Você não está aí? Quem ouve a voz de Deus não se perde no barulho do mundo. Eu não vou me perder porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não vou me perder porque eu estou ouvindo a voz de Deus.
Eu não vou me perder. O mundo está gritando. Grita carnaval, grita no samba, grita no axé, grita no pagode. Mas eu estou ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus. Eu não me perco com a crítica, com a fofoca, com quem está errando. O meu negócio é ouvir a voz de Deus. Deus, 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 Deus. Eu não vou me perder, você não vai se perder. Ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não se perde no barulho do mundo. Eu termino citando 3 textos bíblicos. Salmo 85:8, o salmista diz: escutarei o que o Deus, o Senhor disser, pois fala de paz ao seu povo. Escutarei o que Deus, o Senhor disser, pois fala de paz ao seu povo. Isaías capítulo 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Tiago capítulo 1, verso de número 22. Sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes. E eu gostei de Isaías capítulo 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem, e eu as conheço. Fica de pé. Recebe a palavra de Deus.